Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa semana, nossa segunda-feira, que ela seja cheia da presença do Senhor, que Ele venha mesmo sobre essa live, sobre os nossos corações, com a presença dEle, com a misericórdia dEle, com o amor dEle, trazendo a gente para mais perto, para que a gente reconheça o agir dEle. Deixa eu abaixar um pouquinho a música, desculpa. Para que a gente reconheça o agir dele, para que a gente reconheça o falar dele. Amém? Deixa eu só... Pronto. Voltei? Só coloquei no modo avião para não ter problema. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado. Senhor Jesus, venha sobre essa live, Pai, eu te peço que seja o teu falar, que seja o teu mover. Obrigada, Pai, por mais um dia do teu infinito amor, da tua infinita misericórdia, que a gente possa reconhecer, Pai, a tua presença, que a gente possa reconhecer o teu falar aos nossos corações, que eu me diminua para que o Senhor cresça. Venha mesmo, Pai, como um bálsamo em corações ansiosos, em corações angustiados, que a gente se preencha com a Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Que bom estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. É muito bom ter a presença de vocês. É muito bom começar o dia conversando com Deus, lendo a palavra e reconhecendo quem Deus é. Por isso hoje eu escolhi para começar o Salmo 145. Eu só tô achando que a música tá um pouquinho alta. Deixa eu abaixar um pouquinho. Agora sim. Vou começar com o Salmo 145, que fala assim: Eu te exaltei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória de teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz o desejo de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Gente, esse salmo é maravilhoso. E Davi, foi escrito por Davi. É um passo a passo de como nós devemos ser com Jesus, como nós devemos ser com o Evangelho, proclamar ele a todas as pessoas. E eu escolhi esse salmo porque hoje nós entramos na segunda carta aos Coríntios.
E nessa carta aos Coríntios é uma carta assim muito pessoal, até fala muito de coisas pessoais do apóstolo Paulo. Fala muito das aflições e das batalhas que ele enfrentou. E nesse salmo a gente lê que, em todos os salmos, na verdade, né? Davi, que quase todos foram escritos por Davi, ele coloca sua vulnerabilidade diante de Deus. Ele não diz que as coisas são fáceis, que tudo tá dando certo. Não, mas apesar de todas as coisas estarem aparentemente dando erradas aos olhos humanos, eles proclamam, eles louvam ao Senhor. Salmo 145. E aí que no Salmo 145 fala: de geração em geração conhecerão a palavra do Senhor, porque nós louvaremos, proclamaremos a palavra dele. Então, gente, como que os nossos filhos vão conhecer a palavra do Senhor? Através da nossa vida. Como que a nossa família vai conhecer a palavra do Senhor? Pela nossa vida. Como os nossos amigos, como as pessoas vão conhecer a palavra do Senhor? Pela nossa vida, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pela nossa compaixão. Então que da nossa palavra saiam palavras de sabedoria, palavras de esperança. O nosso falar tem um poder enorme na vida da outra pessoa. E a gente transborda aquilo que está dentro da gente. Hoje, nesse capítulo, a gente vai ver muito sobre isso. A gente transborda aquilo que está dentro da gente. Então, que a gente tome cuidado com as nossas palavras, que a gente tome cuidado com aquilo que a gente tem se alimentado. Nós podemos salvar vidas a partir da nossa conduta, a partir do nosso falar, a partir de levar Deus para essas pessoas, né? Então, esse salmo é maravilhoso. A gente não pode se esquecer da bondade do Senhor com a nossa vida, mesmo que os gigantes pareçam grandes demais, mesmo que as batalhas pareçam grandes demais, né? E a gente percebe que algumas batalhas na nossa vida a gente tem enfrentado porque a gente escolheu ficar no deserto. A gente escolhe ficar muitas vezes no deserto. O deserto é lugar de passagem, a promessa, o propósito de Deus que é lugar de permanência. Mas muitas vezes a gente vive um deserto, a gente vive uma tribulação, a gente vive uma batalha e a gente paralisa, fica ali e pronto, a gente domestica os nossos gigantes. Esse é meu problema. Minha vida é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Sabe? A gente se acostuma com o deserto e não. Aqui no Evangelho a gente lê muito, não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis. Só que cada fase é uma dificuldade diferente. Em cada lugar, em cada fase, em cada deserto que você vai passando, você vai criando uma maturidade espiritual. Né? Você vai se fortalecendo de alguma forma. E aí, cada vez você vai enfrentando novas batalhas, mas você vai tendo uma resiliência diferente. Então, não permaneça. Se você, às vezes, está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, não domestique essa dificuldade, né? Domesticar tome pra si. Não toma posse da dificuldade. Toma posse da vitória. Que você vai conseguir vencê-la. Amém? E então, na segunda carta aos Coríntios que nós entramos hoje, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Estamos na segunda carta aos Coríntios, então se você está aí com sua Bíblia. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela, nessa carta, fala muito sobre a nova criatura que nós somos. E aí quando a gente tem uma ideia, né? Eu vou aceitar Jesus. Eu vou conhecer mais a Deus. Então todos os problemas da minha vida serão resolvidos. E aí as pessoas se frustram muitas vezes com o Evangelho. Se frustram ao caminhar com Deus porque falam assim: Jesus, mas tá ficando mais difícil. Eu achei que ia ficar mais fácil. Eu achei que o fardo ia ficar mais leve. E não. Às vezes as batalhas vão aumentando.
né? Só que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a resiliência da gente permanecer. Que o Senhor fala, né? Que é na nossa fraqueza que ele se faz forte. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente aprende a ter uma entrega ainda maior com o Senhor. Nos momentos mais difíceis, na nossa maior fraqueza, a gente percebe a nossa maior dependência pelo Senhor, né? Então, vamos começar hoje. Aqui fala que, esse capítulo fala que em Cristo você é uma nova criatura. Seu passado está encerrado e tudo em você foi feito novamente. Por causa de Jesus, você está justificado, ou seja, possui um relacionamento correto com Deus. Você é o embaixador de Jesus Cristo aonde quer que vá. Então, nós vamos começar agora, capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade... deixa eu só contextualizar um pouquinho. A primeira carta a gente acabou, nós fizemos a live na sexta-feira, nós acabamos e a gente falou muito sobre ter compaixão, pessoas que são solidárias com outras pessoas em momentos difíceis, né? E hoje, nesse capítulo, a gente vê que o apóstolo Paulo continua falando um pouco sobre isso, sabe? Sobre como nós precisamos cuidar das outras pessoas. Então ele continua, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaica. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus e toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Só nesse versículo aqui, olha uma coisa poderosa que a gente pode aprender, né? Quem é o Pai de todas as misericórdias e da nossa maior consolação? É Deus, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, a graça de Deus, ela entra na gente e para na gente? Não. A graça de Deus entra na nossa vida e transforma e transborda. Por isso que não dá para você conhecer a Deus e permanecer a mesma pessoa. Não dá. Não existe, né? Não ter uma transformação de dentro para fora. Porque o amor, a misericórdia dele é tão grande, o perdão é tão grande, que você se sente constrangido de como eu não posso amar outras pessoas, como eu não posso perdoar outras pessoas, se eu sendo cruel, pecador, errado, o Senhor vem, me ama, me perdoa, me traz a paz. Eu preciso levar isso para as outras pessoas. Então o Senhor vem e nos consola, mas não para que o consolo fique na nossa vida. Não para que o consolo acalme o seu coração, acalme a sua tempestade. Não. Claro que também, né? Ele vai acalmar sua tempestade, mas para que você continue caminhando e levando a palavra dele para outras pessoas. E levando o amor dele para outras pessoas. E levando a consolação dele para outras pessoas. Por isso, um dos frutos do Espírito é a amabilidade, é a humildade, é a mansidão. Porque com Deus a gente aprende a amar as outras pessoas. Por isso ele fala, a gente transborda o que a gente tem. Então, se você está transbordando apenas coisas ruins, rancor, se você está transbordando coisas pesadas para as outras pessoas, você não teve um verdadeiro encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ser transformado. Então peça para Ele a transformação. Peça para que Ele venha com consolo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem.
Então, peça para Deus se você está sentindo que você precisa de um consolo, que você precisa de algo maior, de sentir o amor, de sentir a transformação, para que as outras pessoas sejam transformadas através da sua vida, que está sendo moldada por Deus. E ele continua: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês. Olha que lindo, porque o que eu percebo quando eu leio, a cada vez que eu leio o Evangelho, desculpa gente, só um minutinho. A cada vez que eu leio o Evangelho, eu percebo que não dá para viver em Cristo e ser egoísta. Não dá para viver em Cristo e ser orgulhosa. Não dá para viver em Cristo e eu ser o centro da minha vida. Porque não é nada sobre a gente. Tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem, é para que a gente transborde sobre as outras pessoas. E provavelmente, assim você foi tocado também. Às vezes você foi tocada, às vezes você teve a transformação na sua vida por uma outra vida que foi usada por Deus. Às vezes foi uma pessoa que te entregou amor quando ninguém tinha amor para te dar. Às vezes foi uma pessoa que no momento de maior dificuldade parou para te ouvir ou para ser presente ali, presença na sua vida. Às vezes foi uma pessoa que abriu mão das suas próprias mazelas, que abriu mão da sua própria vida em algum momento para estar ali com você. Então, não é sobre a nossa vida, não é sobre a gente. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vive é para transbordar sobre as outras pessoas. E aí o Salmo 145, ele encaixa perfeitamente aqui. Tantas pessoas não gostam, né, de dar o testemunho, porque elas acham que estão falando muito de si. Eu não gosto de dar o testemunho, não gosto de falar. Só que o que a gente percebe aqui é que a gente precisa abrir a boca para falar do que Deus tem feito na nossa vida. O seu testemunho pode salvar outras pessoas, né? O testemunho gera conexão. O testemunho gera conexão. Então, o que você está passando, às vezes você viveu um milagre. Às vezes você viveu uma transformação na sua vida. Às vezes no seu secreto você viveu experiências com Deus. Você ouviu claramente. Você sentiu o poder do Espírito Santo. Às vezes você está passando por uma fase que você está vendo tanta transformação na vida das pessoas. Abra sua boca e fale disso para as outras pessoas. As pessoas precisam disso. Tantas pessoas estão agora ou a todo momento se juntam só para fofocar da vida de outras pessoas, só para criticar a vida de outras pessoas, só para não falar nada com nada. Então seja você a diferença naquele lugar que vai falar das obras de Deus. Como que você fala das obras de Deus? Através da sua vida, através do seu testemunho, através do mover que você está vendo. Por isso é tão importante a gente andar com o mover de Deus, né? Andar com pessoas que vibram a mudança de Deus na sua vida. Andar com pessoas que vibram o que Deus tem feito na sua vida. Andar com pessoas que clamam, que oram, que creem. Porque é tão difícil, né? E eu sei o que é isso, gente. Por algum tempo eu senti essa caminhada muito solitária. Muito solitária. Eu tinha poucas pessoas para compartilhar, né? Mas eu queria compartilhar com algumas pessoas que eu amava tanto. E aí eu compartilhava, a pessoa ficava assim... mas nem acredito tanto nisso. E meu coração estava ali pegando fogo. Pessoas estavam sendo transformadas. E eu pedia, Senhor, por favor... Coloca pessoas de propósito na minha vida, sabe? Coloca pessoas que eu posso compartilhar, que eu posso vibrar, que eu posso chorar, que eu posso contar o que diante dos olhos do mundo é loucura. A mensagem da cruz, né? Lá em Romanos fala, a mensagem da cruz para o mundo é loucura.
Mas pra gente não. Pra gente é a nossa vida. Então eu falava, Senhor, coloca pessoas. E o Senhor tem colocado tantas pessoas. Vocês também são essas pessoas, são presentes de Deus, né? Então, não desanimem, não desanimem. Seja você a transformação. Peça ao Senhor, continue falando. Vai chegar um momento que você vai ver, você vai estar cercado de pessoas que vão estar vibrando as vitórias de Deus na sua vida. E aí ele continua. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Gente, olha que lindo isso aqui. Sabe o que me veio à mente? Porque muitas vezes Deus permite que a gente viva certas coisas para que a gente seja instrumento de cura na vida de outras pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque outro dia eu parei para pensar nisso. Teve um momento da minha vida que eu questionava, Senhor, por que eu sinto isso? Eu sentia tantos medos, era a minha saúde mental, sabe, emocional. Tava tão esgotada, tava tudo tão estranho. E eu questionava a Deus. E hoje, quando eu passo por alguma coisa, eu falo, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Quem o Senhor quer transformar a partir disso? E aí, do nada, às vezes aparece uma pessoa e a única coisa que vai trazer empatia para aquela pessoa é eu te entendo. Eu passei pela mesma coisa, mas sabe de uma coisa? Deus transformou a minha dor. Sabe de uma coisa? Deus transformou tudo aquilo que doía em uma cura, em um milagre para a glória dele. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, Deus muitas vezes permite que a gente passe certas coisas, certos sofrimentos, certos desertos, para que a gente entenda também o sofrimento de outras pessoas, para que a gente seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas, né? Nada é em vão nessa vida, se não é bênção, é lição. Então que a gente aprenda com tudo que a gente estiver passando e entenda que as batalhas, o deserto não é lugar de permanência. Então muitas vezes a gente permanece numa dor que não é nossa. Tudo bem, tá doendo agora. Tudo bem, você tá enfrentando uma batalha, mas essa batalha não é sua. Deus quer pegar essa batalha, levar com Ele para que você vença essa batalha. Só que às vezes a gente toma posse da batalha e fala, não, ela é minha. É porque eu sou assim mesmo. Eu sou ansiosa mesmo. Eu sou depressiva mesmo. Eu sou difícil mesmo. Eu sou rancorosa mesmo. A gente toma posse, sabe? Não. Deus quer transformar as nossas dores. E aí ele continua, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está sendo vulnerável. Ele está sendo vulnerável para as pessoas. O tempo todo ele fala das batalhas que ele passou. Gente, pensa. O próprio Jesus, a gente pode pensar no próprio Jesus. O próprio Jesus, desde quando ele estava no ventre de Maria, ele foi perseguido. Desde o ventre, né? Por toda a vida dele, quantas dificuldades, quantas tribulações ele passou, quantas tormentas ele passou. O próprio Jesus, Filho de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que foi transformado, assim como nós. Ele não era Deus. Ele foi transformado pelo amor de Deus. Mas ele passou por muitas dificuldades. No livro de Atos, a gente leu juntos. Gente, ele foi preso, ele foi perseguido. Ele passou por tempestade, ele passou por picada de cobra. A todo lugar que ele ia, tinha uma batalha diferente. E o que ele fala é, eu não quero que vocês desconheçam a tribulação e o sofrimento, porque elas existem. Elas existem. Chegou a momentos
que eu achei que eu não fosse suportar, que eu estava a ponto de perder a minha própria vida. Então, o apóstolo Paulo está sendo vulnerável. Ele não está querendo ser o super-homem aqui e falar que a vida com Deus não tem problemas. Com a vida com Deus, acabou seus problemas, você vai viver a paz para o resto da sua vida, fique tranquilo. Não, porque Jesus nos promete, olha, nessa vida vocês vão passar por dificuldades, por tribulações, mas eu estarei contigo. Então, nos momentos de maior sofrimento, a gente entende a nossa maior dependência em Deus. Nós temos um vazio que só Ele é capaz de preencher. Então, a gente pode até pensar que sozinhos nós não somos capazes de enfrentar as coisas da vida. E realmente nós não somos. Sozinhos nós não somos capazes. Mas é na nossa fraqueza que Ele se faz forte. Então Ele vem e luta conosco. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Gente, olha que lindo. O apóstolo Paulo está falando, realmente a gente tinha uma sentença de morte. Era tanta perseguição que as pessoas queriam que a gente parasse, desanimasse, parasse de crer. Mas foi nesse momento que eu não confiei em mim mesmo. Foi nesse momento que eu confiei em Deus, que ressuscita os mortos, que ressuscita sonhos, que ressuscita a nossa alegria. Então, se às vezes você está passando agora, nesse dia, nessa manhã, por um momento de dificuldade, que você acha que não tem mais jeito, entregue ao Senhor essa sua dificuldade. Não tente lutar com as suas próprias mãos. Às vezes é o seu casamento, às vezes é a sua família, às vezes é o seu trabalho, às vezes é a sua vida. Entrega. Não queira lutar sozinho as batalhas que você não consegue lutar sozinho. E a gente tem que entender que cada fase é uma fase. Às vezes a gente ora, Senhor, eu preciso de um emprego. Então você ora, você jejua, você clama, e aí você consegue o emprego. A partir daquele momento, a luta é outra. Senhor, eu preciso de força para permanecer no emprego. Tá tão difícil, não tô dando conta de tudo. Eu sou cobrada demais, eu tô cansada demais. A batalha mudou, tá vendo? Às vezes você ora pelo seu casamento, para casar. Senhor, eu quero encontrar uma pessoa com o mesmo propósito. Eu quero colocar o Senhor no centro do meu relacionamento. Então você ora para um casamento, jejua, clama, e aí você casa. A sua batalha vai mudar. Agora você vai orar pelo quê? Senhor, nossa, é difícil, né? Senhor, me dê força, que eu seja cada vez menos egoísta, que eu sirva cada vez mais, que eu ame o Senhor cada vez mais, que eu seja capaz de enfrentar. Às vezes você ora para ter um filho. Senhor, eu quero ter um filho, uma promessa do Senhor. O Senhor me prometeu. O Senhor nos promete, né? O Senhor nos promete. Então eu oro, eu declaro. E aí você ora, você declara sobre os seus filhos. E aí quando você tem os filhos, a batalha muda. Agora você tem que orar. Senhor, me capacita a ser uma mãe, a ser um pai que levam o filho para mais próximo de Deus. Tô cansada, Senhor, tá difícil, esse mundo tá tão estranho. Então tá vendo que toda fase vai ter uma batalha. Cada fase a batalha vai ser diferente, mas vai ter uma batalha. O que a gente não pode é desanimar. O que a gente não pode é colocar o fardo em nós mesmos, querendo agir e fazer com as nossas próprias mãos. A gente precisa entregar. Por isso a gente precisa orar, por isso a gente precisa jejuar, por isso a gente
precisa conhecer quem Deus é. Porque se a gente quer chegar na promessa de Deus, se a gente quer ser quem Deus nos criou para ser, como que a gente vai ser essa pessoa se a gente não sabe para que Ele me criou? Se eu nem sei quem Deus é. Se eu nem sei quem Deus é. Então eu preciso permanecer na palavra. E aí o apóstolo Paulo fala, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então as batalhas elas vão continuar, elas só vão mudar. Cada batalha, cada fase da sua vida é uma batalha diferente. Sabe joguinho de videogame? É mais ou menos assim, né? Quando você vai pulando, cada tem a dificuldade. Cada vez que você vai crescendo mais, chega uma hora que tem até o gigante maior. Você fala, meu Deus, é porque Deus te prepara para esse momento, né? Deus te prepara para o momento mais difícil da sua vida. Por isso, quem se prepara, governa. Às vezes você fala, nossa, mas eu não tô preparada para nenhuma dor da vida. Engano seu. Se você permanecer firme na esperança de que não é você mesmo que faz as suas próprias obras, não é você mesmo que tem que dar conta de tudo, você já, diante das suas dores, diante das suas batalhas, você vai conseguir governá-las melhor. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta de oração de muitos. Então olha só, o apóstolo Paulo que ia levando o evangelho para todas as pessoas. Eu penso que naquela época as pessoas deviam ver o apóstolo Paulo como alguém importante, né? Como alguém, sabe quando a gente vê aquela pessoa madura de fé, você fala, nossa, essa pessoa ela é tão espiritualizada, né? Ela é tão cheia da presença de Deus, você fica até temoroso na presença dele. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto Deus, ele era tão usado pelo Espírito Santo que as pessoas viam ele dessa forma. E mesmo assim, ele se colocava diante do mesmo lugar das outras pessoas. Olha, vocês que nos ajudam com a oração de vocês. Então, gente, a oração é o nosso alimento espiritual. Não tenham medo e vergonha de pedirem, né, para orarem por você. Chegar para alguém e falar, olha, tá difícil, você pode orar por mim? Você pode orar comigo? A oração, gente, é a forma de carinho mais linda que você pode entregar para alguém. Se você for pensar o poder da oração, ela é mais bonita do que um eu te amo. Você falar com a pessoa assim, ei, eu vou orar por você. Ei, vem cá, eu vou orar com você. Gente, que lindo. É um abraço, é um carinho. É você falando, ei, Deus está aqui com você, você não está sozinho. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção também nesse capítulo, sabe o que é que o apóstolo Paulo fala? A nossa consciência dá testemunho. Não há nada, gente, que nos traz mais paz do que uma consciência limpa. Não sei se vocês já passaram por algo, mas a culpa, ela esmaga o nosso coração. A culpa tira toda a nossa paz. A culpa tira toda a nossa paz. A culpa nos aprisiona, né? A culpa nos cega. Então, por que a gente precisa caminhar na sabedoria do Senhor? Porque a sabedoria do Senhor, ela nos faz sermos pessoas melhores, nos livrando de toda a culpa, porque não há mais condenação. Jesus levou sobre si toda a condenação. Só que a gente precisa entender que o nosso arrependimento ele deve ser legítimo. Eu tomo consciência do meu erro. Eu tomo consciência do meu pecado. Me arrependo. Arrependimento sem mudança não é arrependimento. Eu arrependo e não permaneço no meu erro. Eu arrependo e
me transformo pela graça de Deus. Então, a gente vai conseguir experienciar um pouquinho mais do que é a paz que excede todo entendimento quando a gente permitir que sejamos transformados pela graça de Deus. Quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente faz o que é certo, quanto mais a gente serve as outras pessoas, quanto mais a gente libera perdão, quanto mais a gente vive menos pra gente e mais pra Deus, mais pras outras pessoas, mais pra servir, mais pra liberar amor, mais paz a gente vai experimentar. E não tem nada que nos traga mais paz do que uma consciência limpa. Uma consciência limpa. Então, se tem algo que está te aprisionando nessa manhã, já coloca diante de Deus. Sabe? E é entre você e ele. Não precisa confessar com outra pessoa, não. Entra no seu quarto e fala: Deus, eu sou orgulhosa, eu tô chata, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque, gente, nós temos várias dificuldades. Nós somos difíceis. O nosso processo só é difícil porque nós somos pessoas difíceis. Só que muitas vezes a gente se acha bom demais. E o nosso grande erro tá aí. E a gente não experimenta a transformação de Deus sobre a nossa vida porque a gente já acha que somos suficientes. A gente já se coloca num lugar de eu sou suficiente, eu sou boa demais. Olha o que eu faço para as outras pessoas. Olha tudo que eu tenho feito. Eu sou boa demais, não preciso de mais nada. Entende? E aí isso nos trava, nos paralisa e a gente não vive a transformação de Deus. Isso abre brecha para que o inimigo haja na nossa vida, através da nossa culpa, através dos nossos erros não confessados, através dos nossos pecados não confessados. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindos de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Eu vou contextualizar, tá? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio deles, o amém é pronunciado por nós para glorificar a Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele tinha feito um plano, né? Que ele ia para lá antes de ir para Macedônia, porque a gente não pode esquecer que ele estava escrevendo uma carta. Quando ele escreve em Coríntio, ele não estava em Coríntio. Quando ele escreve em Coríntio, ele estava em outro lugar. E assim vai, ele vai escrevendo uma carta estando em outro. E aqui ele falou: olha, eu fiz um plano. Só que o meu plano saiu não conforme eu planejava. Aí ele questiona: será que eu fiz planos de acordo com as minhas ideias mundanas, de acordo com a minha própria vontade? E aí depois ele fala: não, porque eu entendo que as promessas, quantas foram as promessas de Deus, e todas elas são sim para minha vida. E o que isso está querendo dizer, Isabela? Que existem promessas para sua vida. Então, às vezes, o plano que você faz não é o plano de Deus para sua vida. E às vezes você sonha com algo, você faz planos e aquilo sai diferente do planejado, né? E aí você começa a questionar a Deus. Deus, mas não era assim que eu havia sonhado. Não é assim que eu havia planejado. Porque na palavra fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, lá na frente, quando a gente continua caminhando, não olhando para os lados, mas olhando para o céu, tendo esperança de que Deus sabe o que tem feito, nós entendemos que todo não de Deus é um sim para a nossa promessa.
Todo não de Deus é um sim para a nossa promessa. As portas fechadas são fechadas porque existem portas a serem abertas para você. Talvez a porta que você está tentando abrir não é sua. Talvez o que você está insistindo não é seu. E aí está te trazendo tanto desgaste e você continua, e você chuta a porta, e você reclama, e você chora. E Deus está falando, ei, para mim não existe sim e não, existe o sim, mas você precisa caminhar por ele, pela minha promessa. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que ele fez planos, mas a resposta certa veio do Senhor. Naquele momento, ele questionou, mas depois ele entendeu. Ele entendeu porque havia dado errado lá na frente. Né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não às vezes diante dos nossos olhos naquele momento. Por isso a gente precisa permanecer. Uma hora vai tudo começar a se encaixar. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Então, o que faz a gente permanecer firme em Cristo? Somos nós mesmos? Somos as nossas obras? São as outras pessoas? Não. É a graça de Deus. É o mover do Espírito Santo. Isso não tira o nosso agir também. De que nós devemos fazer por onde, né? Deus nos entrega a promessa para que a gente viva ela da melhor forma. Então a gente precisa buscar a Deus todo momento. Mas a força que vai fazer a gente permanecer nos momentos mais difíceis, nos momentos de mais aflição, é pelo Espírito Santo. Não é sobre a nossa vida. Não é sobre o quanto nós temos fé. Porque quando a gente chega em um momento difícil, a gente vê que a nossa fé é pequena demais. Quando a gente chega em algo pelo que a gente não lutou, pelo que a gente não esperava, aquilo que a gente não sonhava, ou tudo que a gente sonhou tá indo por água abaixo, tá tudo dando errado na nossa vida, a gente fala, Senhor, eu não tenho fé. Eu não consigo crer. Isso está totalmente diferente do meu planejado. E é aí que você aprende a ter fé. Porque é aí que você aprende que não é pela sua força, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É pelo mover do Espírito Santo que há em você. E ele continua. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o Senhor, ele é tão misericordioso, ele tem tanto amor para dar, que ele sabe que o próximo passo pode ser desafiador. Então, o que ele faz? Ele nos selou, nós somos propriedade dele. Ele colocou o seu Espírito Santo em nós, para que seja o nosso consolador, para que seja o nosso guia em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, às vezes você fala, eu não sei o dia de amanhã, e realmente não sabe, eu não faço ideia, mas a gente tem uma garantia, eu sou propriedade do Senhor. Então, qualquer coisa que acontecer, eu sei que eu não estou sozinha. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém? Eu vou ler uma passagem aqui de algo que me tocou muito. E é forte, que fala sobre isso. Permanece entre as expectativas silenciosas do coração do cristão o seguinte pensamento: agora que pertenço a Deus, sou dispensado das tribulações da vida. Consegui uma bolha. Os outros passam por tempestades. Eu vivo para ajudá-los, mas enfrentar as minhas tempestades? De jeito nenhum. Seguir Jesus é ter uma vida sem tempestades, certos? Essa expectativa se choca rapidamente com as pedras da realidade. O X da questão é o seguinte: as tempestades fazem parte da vida. Jesus nos garante, neste mundo vocês terão aflições. As tempestades virão para mim e para você. Elas virão até mesmo para os primeiros discípulos de Jesus. Às vezes, criamos nossa própria tempestade.
bebemos demais, pedimos dinheiro emprestado para quem não devia, saímos com a turma errada. Com isso, entramos em uma tempestade que nós mesmos provocamos. Esse não era o caso dos discípulos. Eles estavam no mar agitado pela tempestade porque Cristo fez questão que estivessem lá. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Não se tratava de um Jonas fugindo de Deus. Eram discípulos buscando a obedecer a Jesus. São os missionários que se mudam para outro país, onde acabam descobrindo que o seu apoio se foi, ou executivos que decidem trabalhar de forma honesta e acabam vendo seus esforços ultrapassados pela concorrência antiética. Ou ainda, um casal que honra a Deus no casamento e fica observando um berço vazio. É o estudante que se prepara, mas não consegue passar na prova. Ou os discípulos que saem de barco, como Jesus instruiu, para ir direto para uma tempestade. As tempestades vêm para as pessoas que são obedientes e ainda vêm como um golpe. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Subamos ao barco com eles. Contemple o rosto deles molhados de chuva. O que você vê? Medo? Com certeza. Dúvida? Pode acreditar. Você pode até ouvir uma pergunta, como grito que se sobrepõe ao vento. Alguém sabe onde Jesus está? Essa pergunta não está registrada no texto, mas pode ter sido feita. Assim como é feita nos dias de hoje, quando uma tempestade forte se lança sobre os discípulos obedientes. Onde será que Jesus está? A resposta é clara e surpreendente. Ele está orando por você. Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Não há indicações de que ele tenha feito algo além disso. Ele não se alimentou nem conversou. Ele orou. Jesus estava tão determinado a orar que persistiu mesmo com o manto encharcado e com os cabelos desalinhados. Depois de ter servido o dia todo, ele orou a noite toda. Ele sentiu os ventos com a força de um vendaval e a chuva arrepiante. Ele também estava na tempestade, mas mesmo assim continuava a orar. Que lindo, gente. Que lindo, né? Eu resolvi pegar esse trecho já colocando aqui, né? Encaixando no texto, no capítulo 1 que a gente leu da segunda carta aos Coríntios. Porque aqui tá falando, o apóstolo Paulo tá falando das dificuldades que ele enfrentou. Mas se a gente for parar para ver tudo que Jesus passou, né? E os discípulos que estavam ali com ele o tempo inteiro, e eles tinham medo, e eles questionavam: cadê Jesus? Jesus, eu tô com medo, eu vou afundar. E quando Jesus estava ali o tempo inteiro na frente deles. Então, tudo que a gente pode fazer, gente, é entregar tudo que a gente tem, todas as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas dificuldades, quem nós somos e quem nós esperamos ser nas mãos de Deus. Para que a partir disso, Ele transforme a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Mas não dá para ter transformação se não houver disposição. Ou seja, se não houver uma entrega, se não houver uma obediência, se não houver uma renúncia. Então nós precisamos entregar. Isso não quer dizer que nós não vamos ter tempestades. Não vamos nos iludir achando que quando a gente entrega a vida a Deus, todos os nossos problemas estão resolvidos, né? Não é bem assim. É uma batalha diária, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Ele nos capacita a continuar dia após dia. Amém? Amém. Hoje a gente leu Salmo 145, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a gente entrou hoje. E o trecho do livro que eu acabei de ler para vocês se chama Esperança Inabalável, do Max Lucado, tá? Esse livro é muito lindo, né? E nos fortalece muito porque pega trechos da Bíblia e nos mostra claramente que todos os homens de fé, todos os homens que passaram ali, que foram descritos pela Bíblia, passaram por alguma dificuldade.
Ou seja, nós não estaremos isentos de dificuldades, mas nós podemos descansar na certeza de que Jesus já venceu tudo. Jesus já venceu por nós. Então nós não precisamos cansar além do que não conseguimos. A gente faz a nossa parte e deixa que Deus faz o resto. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Pai, eu te peço que o Senhor venha sobre cada coração, sobre cada pessoa e traga um renovo, Pai. Sabe? Traga um renovo para a mente, um renovo para os pensamentos, para os sentimentos, para a vida, Pai. Ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, ressuscita vidas, Pai. Pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão sem esperanças. Venha mesmo sobre os nossos corações, Pai, trazendo a paz que excede todo entendimento, para que a gente caminhe sobre as águas, para que a gente não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, para que a gente não se distraia, mas para que a gente olhe para as tuas promessas, para que a gente olhe para quem o Senhor é, Pai. O Senhor não é Senhor de mentira. O Senhor não é Senhor de duas palavras. O Senhor é o Senhor de uma palavra, de uma promessa. Pai, o Senhor nos prometeu. Então que a gente ande para a tua promessa. Que a gente não paralise os desertos. Que a gente não paralise nas batalhas. Que a gente não paralise nas tempestades, Pai. Vem mesmo, sabe? Com a tua paz, com o teu amor sobre os nossos corações. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, Pai. Pessoas disponíveis para amar, pessoas disponíveis para perdoar, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que nessa semana a gente viva os teus planos, os teus sonhos, que a gente tenha fôlego de vida para enfrentar o que está por vir. Vem conosco nessa manhã, nós não queremos dar um passo que não seja da tua vontade. Nos livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, pessoal. Que bom estarmos juntos aqui mais uma manhã. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Vou colocar um louvor que falou muito comigo ao meu coração esse final de semana. Eu vou colocar, ele chama Vai Ser Tão Lindo. Esse louvor é maravilhoso. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live fica salva lá no YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Eu tô esquecendo do livrinho. Hoje é dia 5 de junho. Ah lá, eu já tinha aberto em julho, gente. 5 de junho. O princípio da generosidade. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outro será revigorado. Embora essas palavras de Provérbios não sejam uma promessa, apresentam um princípio sobre o que acontece quando agimos com sabedoria e confiança na provisão de Deus. Quando as pessoas doam, algo se abre e começa a funcionar em sua vida, e bênçãos são liberadas para elas. Embora este seja um princípio geral, ele se aplica com medida muito maior aos cristãos. Dar a Deus alegra o coração dele, e ele quer que nós nos alegremos em fazê-lo. O Senhor deseja que doemos pelo prazer de doar. Deus quer que doemos com liberdade e atitude positiva. Quando fazemos isso, ele faz o mesmo por nós. Tudo que damos a Deus contribui para uma vida melhor para nós aqui na terra. Lembre-se de que as leis divinas existem para nosso benefício. Dar ao Senhor o dízimo de tudo que temos cumpre o propósito dele, mas acaba servindo também para nosso benefício. Peça ao Senhor que o ajude a dar a ele de maneira que ele deseja. Ore para que o Senhor oriente você neste passo de obediência. É um passo importante para poder receber tudo que ele reservou para sua vida. Querido Pai, muito obrigada por tua bondosa provisão.
Ajude-me a seguir teu exemplo de generosidade e compartilhar essa provisão com outros, doando com um coração alegre e disposto. Amém? Amém. Desculpa, gente. O louvor que eu escolhi hoje chama Vai Ser Tão Lindo. E ele realmente é lindo. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Nós temos nosso grupo de devocional também no WhatsApp, que o link tá na minha bio do Instagram, para quem quiser entrar. E se inscreva lá no canal, gente, isso ajuda para que outras pessoas, a palavra chegue até outras pessoas. E a live fica salva 24 horas no Instagram também. Amém? Vou colocar. Eliane, 84, página. Ser escravo, ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao teu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você, o seu milagre tá esperando por você, tua vitória tá esperando por você. Atravesse esse deserto dando glória, tá esperando por você, o seu milagre tá esperando por você, sua vitória tá esperando por você. Atravesse esse deserto dando glória, tá esperando por você, o seu milagre tá esperando por você, sua vitória tá esperando por você. Atravesse esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Amém, pessoal. Amém. A gente precisa ser provado.
né? Mas a tua promessa vai chegar, não desista. Deus abençoe muito o nosso dia, Deus abençoe nossa vida, que seja um dia cheio da presença do Senhor. E eu te espero amanhã, 8 horas da manhã. Obrigada pela tua presença, viu? Beijo! Opa! Beijo, pessoal!